Venho hoje contar um relato da aparição de um espírito de uma mulher que acredito ser o espírito da minha mãe. Fazia apenas 4 meses que minha mãe havia falecido e eu estava dormindo. Uma noite sim e uma noite não na casa dela para ajudar com todas as coisas referente à limpeza, contas bancárias, papeladas de cartório e tudo mais. Nesse período eu lembro que eu havia me inscrito num curso de pós-graduação na tentativa de ocupar a cabeça e não deixar que o luto tomasse conta. Não havia nada que pudéssemos mudar e minha mãe tinha sido recolhida por Deus. Ela morreu de infarto fulminante e estava sozinha em casa, pois eu e meus irmãos somos casados. Além disso, meu pai estava viajando, pois na época trabalhava como caminhoneiro. Um dia antes do falecimento, eu havia separado algumas roupas, algumas calças jeans que minha mãe havia me dado, mas que agora estavam largas, então eu pensei em devolvê-las e mandei uma mensagem via WhatsApp. Mãe, estou com algumas calças aqui que não me servem mais, vou levá-las para a senhora e depois, se quiser, pode doar para outra pessoa. Começou a chover nesse mesmo instante e como era época de final de ano, costumava dar temporal, caindo árvores, muros. Então fiquei com medo e mudei de ideia. Apaguei a mensagem e decidi não ir na casa da minha mãe. Era um dia de terça-feira. Inclusive eu disse para o meu esposo, deixa quieto, vou na casa da minha mãe no sábado. Aí, se ela quiser doar essas calças para outra pessoa, fique à vontade, que seja a vontade dela. E decidi realmente não ir na casa da minha mãe. Essa era a última chance que eu teria de ver a minha mãe com vida. Se eu soubesse que no dia seguinte ela estaria morta, eu teria ido vê-la, mesmo com temporal. Enfim, no dia seguinte acordei, tomei banho, me arrumei e fui me preparando para ir ao trabalho. Nesse meio de tempo, senti um cheiro bem forte de perfume. Fiquei até brava com meu esposo, pois eu havia pedido para ele não passar perfume forte dentro de casa, porque tenho rinite alérgica e fico até mesmo com dores de cabeça. Quando eu estava chegando no meu trabalho por volta das 8h45 da manhã, minha irmã me liga me dizendo que eu deveria ir de volta para a casa da nossa mãe, urgente, mas não queria me dar o restante da notícia pelo telefone. Eu fiquei teimando para ela falar, pois eu precisava dar uma informação muito melhor do que eu estou indo embora, viu, chefe? Eu precisava de uma explicação plausível na qual ele pudesse me substituir no trabalho e eu fosse para a casa da minha mãe. De tanto eu insisti, ela decidiu me contar por telefone mesmo. Eu fiquei em choque. Achei que era brincadeira. Liguei para o meu gerente para ele me substituir, pois eu estaria indo embora e deixando a loja com os funcionários. Quando eu entrei no carro, não sei se era subconsciente me tentando acalmar ou se era coisa da minha cabeça, mas eu ouvi uma voz que dizia assim, dirija devagar, meu bem, eu estou bem. Então dei partida no carro, dirigi devagar e fui até a casa da minha mãe. Mas as minhas mãos estavam tremendo. Chegando lá, vi minha irmã e os meus sobrinhos. Inclusive, os coitadinhos tiveram que ver o corpo da minha mãe, pois eles arrombaram a porta para poder entrar na casa e encontraram ela já morta em cima da cama. Meu pai estava voltando para casa de avião, pois estava viajando muito longe e a empresa precisou pagar uma passagem aérea para ele. Quando ele chegou em casa, foi um choro sem fim. Muita tristeza, muito luto. Meu pai é daquele tipo de homem que se apaixona, casa, trata a esposa como rainha. Minha mãe tinha tudo do bom e do melhor. Até carro zero ele comprou para ela. Inclusive todas as contas da casa, era ela quem administrava e ele nunca nem questionava para onde o dinheiro ia. Na primeira noite em que dormi na casa dela, antes do velório, tive um sonho bem estranho. Eu estava num lugar aberto, cheio de árvores e coberto de grama verde.
Mas quando eu olhava para o lado oposto dessa paisagem, a mesma ficava muito feia, muito sombria, com árvores mortas, grama seca e o céu cinza. Então o telefone que estava na minha mão começou a tocar e estava escrito na tela dele, desconhecido. Então eu atendi e a chamada estava cheia de chiados, muita interferência e ouvi a voz da minha mãe chorando no telefone, dizendo: alô? Onde eu estou? Alô? Eu respondi: alô, mãe, é você? Mãe, me fala onde você está? Você consegue ver alguma coisa? Oi, eu estou num jardim, dizia ela chorando muito. Eu perguntei: jardim? Como assim jardim? Você vê ou se lembra de mais alguma coisa? Como que você chegou nesse local? Não lembro muito, só me lembro de quando eles me colocaram na grama e saíram. Onde eu estou? Eu morri? Alô, mãe? Muita interferência na ligação. Alô, quem? Eles quem, mãe? Quem te colocou? Sim, mãe, você morreu. Aí eu acordei. Passamos os 3 primeiros meses tentando resolver problemas com divisão de bens, registro de cartório, toda essa papelada que nós temos que resolver quando alguém falece. A casa é bem grande e possui câmeras de segurança, e o computador que dava acesso a essas câmeras fica no quarto do meu irmão, que fica bem de frente com o meu. Acordei de madrugada com a luz da TV da câmera de segurança apagando e acendendo, como se alguma pessoa estivesse ligando e desligando a tela. Me levantei e fui dar uma espiada, quando eu percebi um vulto passando pelo corredor. Na hora até pensei que poderia ser meu pai quem tivesse acordado, mas quando abri a porta do quarto, que já estava entreaberta, não vi ninguém. Voltei a dormir. Eu estava exausta e nem a assombração conseguiria me assustar naquela noite. E de tanta canseira, eu até disse: mãe, se for você, faz o favor de não ficar piscando a luz dessa TV, por favor, que eu quero dormir. Em outras noites, dormindo lá, eu acordava com barulho de molho de chaves abrindo as portas da cozinha, sempre horários próximos ao que minha mãe acordava para ir trabalhar. Barulhos de portinha, sabe aquela portinha de bang-bang? Então, essa portinha sempre fazia muito barulho quando alguém passava por ela. Barulhos de coisas caindo na sala de estar, na sala de TV, cheiros de perfume. Então eu decidi conversar com o espírito da minha mãe, dizendo assim para ela: mãe, pode ficar tranquila, que nós estamos ajudando o pai com tudo. Pode ir embora, aqui nada mais é seu. É tudo emprestado pra gente quando estamos encarnados. Mas agora que você não está aqui, nada mais te pertence. Pode deixar que vamos fazer as divisões dos bens e cuidar de tudo que você e o pai conquistaram. Então, naquela mesma noite, eu sonhei com ela. Para mim, foi muito mais do que um sonho, foi um desdobramento. Minha mãe estava toda de branco, andando de um lado para o outro dentro da casa. Haviam outras pessoas, mas somente eu conseguia vê-la. E ela falava comigo, perguntando: o que o seu pai está fazendo? Ele já limpou a casa? Ele está fazendo almoço? Ele já pagou as contas de energia, de luz? O financiamento do carro? As contas já foram todas pagas? Preocupada com coisas, sabe? Coisas que ela cuidava quando ela estava viva. Então eu respondi dizendo: calma, que nós estamos cuidando de tudo. Você pode seguir o guia espiritual, pode deixar a casa. Nós estamos cuidando de tudo. E apontei para um homem todo de branco encostado na parede da cozinha. Então eu acordei. No mesmo mês, tive vários sonhos com ela. Sonhos muito vívidos, coisas que pareciam reais. Via coisas caídas no chão. Dentro da casa, escutava os mesmos barulhos, passos. Eu sentia a presença dela. Até que um dia, eu estava sentada na escrivaninha do computador, fazendo algumas atividades da minha pós-graduação. Quando olhei para a TV, a câmera que estava focada para o estacionamento dava diretamente para o meu carro que estava na garagem. Ele estava estacionado de ré e havia algo branco no banco do motorista.
No primeiro momento eu achei que havia esquecido o protetor de painel refletor no banco e estaria assim, refletindo na câmera de segurança. Pois então decidi sair do quarto, fui na ponta dos pés para não acordar o meu pai. Inclusive já era mais de meia-noite e estava chovendo fraquinho. Era uma noite gostosa de chuva fresca, de chuvinha fraca, mas já era bem tarde e estava esfriando. Fui debaixo de chuva mesmo, abri o carro e me certifiquei que não havia nada no banco do carro, nem na frente e nem atrás. Voltei indignada para o quarto e olhando na tela da TV, vendo que ainda havia algo brilhando no banco, pensei rapidamente e peguei o celular e bati uma foto, pois aquela forma brilhante estava ganhando forma e percebi que se parecia com uma pessoa. Pensei, vou tirar essa foto rápido porque quando eu contar essa história para alguém, ninguém vai acreditar em mim sem ver essa foto. E me lembrei de uma conversa que eu tive com a minha mãe meses antes do falecimento. Quando eu comprei o meu carro, ela mandou mensagem falando que queria fazer um test drive nele, para ver se eu não estava comprando coisa ruim. Minha mãe só comprava coisas boas e caras, e não aceitava que ninguém da família comprasse coisas inferiores. Era o jeito dela de dar o melhor para a família, sabe? E depois que nos casamos, ela ficava observando todas as nossas conquistas e ficava muito brava se comprássemos coisas feias ou inferiores. Aí no momento em que bati a foto e salvei no celular, eu tive o seguinte pensamento: ela veio ver o meu carro. Dá para ver detalhadamente na foto o perfil de uma mulher, com um braço dobrado apoiando a cabeça, o cabelo tampando metade do rosto, o detalhe da roupa, da blusa, que tem inclusive preguinhas. Hoje eu tenho certeza que foi ela quem foi visitar e entrou no meu carro, que não deu tempo dela fazer o tal desejado test drive. Hoje em dia eu tenho um carro de uma marca muito boa, tirei ele zero. Um carro muito bonito que a minha mãe aprovaria, bem o estilo dela. E frequentemente eu vejo a luz de energia solar do meu quintal, aquelas que a gente deixa no sol e acende de noite quando a gente passa na frente. Essa luz acende sozinha várias vezes, sempre quando o carro está na garagem. Eu tenho a sensação que é a minha mãe que vem me visitar.